Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Priscila, do Filha do Soberano. Vamos para mais um estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos estudar o capítulo 18. Estamos aí em retas finais, logo finalizando o estudo. Só mais 3 capítulos pela frente, além desse, e eu espero que você esteja gostando. Então vamos lá. O capítulo de hoje é muito forte. Vamos ver então juntos sobre o que a Bíblia tem para nos ensinar. Versos 1 e 2. O ribeiro de Cedron era um pequeno córrego entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Versos 4 e 5. Jesus sabia que ia ser preso, então podia ter escapado, mas não o fez. Ele se submeteu voluntariamente à missão que Deus lhe havia designado. Então, conforme eu já falei anteriormente, em outro capítulo, Jesus, ele escolheu se entregar pelas nossas vidas na cruz, Ele deu a própria vida, ninguém a tomou dele. Ele poderia ter fugido, E ele, sabendo de todas as coisas, ele sabia exatamente o momento que ele seria preso, que ele seria crucificado, açoitado, mas ele escolheu se entregar para que hoje eu e você fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna. Graças a Deus por isso. Verso 6. Os guardas e auxiliares dos líderes judeus não frequentavam as reuniões de discípulos de Jesus e muitos não o conheciam pessoalmente, de modo que precisaram de um guia traidor, que era Judas. Pelo grande empenho, raiva e preocupação de seus senhores, podemos imaginar que estivessem preparados para uma violenta reação por parte de Jesus e seus seguidores, tal qual uma quadrilha de ladrões o faria. Por um momento, Jesus manifestou seu poder. Ao declarar sua divindade, sou eu, tamanha foi a manifestação da sua glória que os soldados literalmente caíram por terra. O verso 6 ele é muito impressionante porque Jesus, ele diz, sou eu, e todos ali recuam e caem por terra. Então, eu sempre fico impressionada com essa parte, porque eu penso como que a cegueira deles, a cegueira causada pela religiosidade, pela inveja que eles tinham de Jesus, podia ser tão grande, a ponto que o próprio Jesus disse, eu sou, sou eu. Eles caem por terra diante da glória e do poder de Deus e eles não reconhecem que esse homem só podia ser realmente o Filho de Deus, de que havia algo de muito diferente nele, Então, durante todo o Evangelho de João e nos outros evangelhos também a gente vê grandes demonstrações de milagres e do poder de Deus, mas nada foi capaz de convencer eles, porque eles estavam cegos pelo pecado deles, pela inveja que esses fariseus tinham de Cristo, pelo orgulho religioso que eles tinham no coração. Versos 10 e 11. Veja a diferença entre Pedro e Jesus. Ao atacar o guarda, Simão Pedro colocou impetuosamente em prática sua própria vontade. Jesus, ao contrário, submeteu-se voluntariamente à vontade de Deus. Um desembainhou a espada da sua própria vontade e o outro bebeu o cálice da vontade de Deus. Veja em Mateus 16, 22 a 23, outra tentativa de Pedro de mudar os planos de Deus na vida de Jesus. Jesus, usando de misericórdia, restaurou a orelha do servo do sumo sacerdote. A gente também lê isso lá em Lucas 22, 51, que Pedro havia cortado.
Frequentemente, Jesus faz o mesmo em nossa vida quando agimos precipitadamente. Ele cumpre os seus propósitos a despeito de nós. Essa passagem de Mateus 16, 22 a 23 é aquela passagem onde Jesus está explicando para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E é ali aquela famosa passagem onde Pedro chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus ele dá uma severa repreensão a ele, dizendo: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então é muito forte, né, essa passagem, mas a gente vê que Pedro ele tinha sido influenciado pelo inimigo ao dizer aquilo para Jesus, né? Ele estava querendo, ainda que ele tivesse querendo preservar Jesus, né, para que isso não acontecesse com ele, Jesus ele queria ser fiel à missão que o Pai tinha confiado a ele. E por isso mesmo ele reconheceu que aquelas palavras de Pedro, elas não eram inspiradas pelo Espírito Santo, e ele reconheceu como o próprio inimigo ali inspirando Pedro para dizer aquilo. E aí a gente vê, né, aqui voltando para João 10, 11, quando Pedro ele corta, ele decepa a orelha, né, de Malco, aquele servo do sumo sacerdote. A gente vê essa impetuosidade, né, muito característica do temperamento de Pedro. Pedro ele tinha um temperamento muito sanguíneo, né, ele falava sem pensar, ele agia antes de pensar, e aqui isso fica bem claro. E Jesus, né, todo misericordioso, foi lá e restaurou milagrosamente a orelha, né, desse servo que tinha ido lá para prender Jesus, para fazer o mal para ele. Então, realmente, a gente não consegue compreender, né? Tamanha é a bondade e o amor desse Deus. Verso 13. Anás foi sumo sacerdote no ano 7 ao 14 depois de Cristo. Ele foi destituído pelos romanos. Então Caifás, genro de Anás, foi indicado para a posição e serviu durante os anos 18 ao 37 depois de Cristo. Todavia, segundo a lei judaica, a função de sumo sacerdócio era vitalícia, e por isso os judeus ainda consideravam Anás sumo sacerdote. Foi por isso que eles levaram Jesus para Anás primeiro. Logo, Caifás se envolveria no caso, uma vez ser ele autoridade para cumprir o que ele próprio planejara. Verso 15. Aqui fala de outro discípulo, embora esse outro discípulo nunca seja identificado, o consenso é que ele era João, que foi o autor desse evangelho. Verso 17. No primeiro ato após a captura, os discípulos corriam sério risco de também serem presos, tanto que o grande sacerdote tentou obter de Jesus informações sobre seus seguidores. Portanto, na roda em volta do fogo, em meio a guardas e outros captores de Jesus, foi o medo de também ser preso e morto que levou Pedro a negar que era o seu seguidor. Verso 20. Aqui Jesus disse: eu falei abertamente e nada disso em oculto, né? Jesus ele ensinava em lugares públicos e nunca escondeu seu propósito. Ele não queria fundar uma sociedade secreta, muito pelo contrário, né? Multidões se reuniam para ouvir o que ele tinha para dizer abertamente
sobre o reino de Deus ter chegado a eles, sobre as boas novas de salvação. Versos 26 e 27. Aqui fala que o galo cantou, né? E foi o cumprimento do aviso de Jesus, ali em João 13:38, após 3 tentativas de Pedro. Outros evangelistas contam que Pedro saiu e chorou amargamente. Então, a gente imagina só a cena. Primeiro, Pedro diz que ele nunca abandonaria Jesus, né, lá atrás, quando eles estavam ceando. E aí Jesus revela para Pedro algo já chocante, de que ele negaria, né, Cristo 3 vezes ali nesse momento final de perseguição. E aí Pedro ele está agora vivendo na pele o que Jesus havia profetizado a respeito dele. E imagina a dor de Pedro, né, ao ver que ele tinha caminhado de perto, né, por 3 anos com Jesus, e ele era, sim, um dos discípulos mais chegados, e agora ele chora amargamente, né, arrependido, se sentindo envergonhado, com certeza, por conta de ele ter negado a Jesus. Verso 28. Já tendo feito a purificação cerimonial que visava descontaminar-se do contato com não-judeus, os judeus, segundo as regras, ficariam impuros se entrassem na casa de um não-judeu. É impossível a gente não perceber a ironia, né, entre a enorme impureza que eles cometiam e essa observância da lei que os garantia, entre aspas, puros, né, para a Páscoa ser celebrada naquela noite. Então, é até irônico a gente ver que eles estavam ali querendo se manter puros exteriormente para celebrar a Páscoa, que nada mais era do que uma celebração, uma memória, né, da saída deles do Egito, da libertação de Deus sobre a vida do povo de Israel saindo do Egito. E aí a gente vê a maldade deles em estar prendendo Jesus, açoitando, humilhando ele e assassinando ele numa cruz. Mas eles estavam mais preocupados ali com uma tradição, com um ritual, né, meramente religioso, e não estavam de fato olhando para o próprio coração, que é onde Deus realmente se importa, que é onde Ele vê. Verso 26. Jesus é rei, mas não terreno, material e político. Assim, quem se identifica com Cristo sabe da fragilidade dos poderes e valores que governam o tempo presente, ainda que se mostrem cruéis. Tendo o coração voltado para o reino de Deus, poderemos enfrentar o desprezo do mundo ou as adversidades que se apresentam. Aqui Jesus estava afirmando que o reino dele não era desse mundo, né? O reino de Cristo era o reino de Deus, o reino dos céus. Ele disse que se fosse desse mundo o reino dele, os servos dele lutariam para impedir que os judeus o prendessem. Então, na verdade, isso foi uma grande frustração e uma grande desilusão. Eu acredito que não apenas para os discípulos de Cristo, mas para muitos seguidores dele, que tinham nele uma esperança de que ele estabelecesse ali um reino terreno, de que ele libertasse o povo judeu, que estava sendo dominado pelos romanos na época. Então eles queriam colocar sobre Jesus um fardo, né, uma responsabilidade ali de ele ser esse libertador, esse líder terreno, mas Jesus sempre fugiu disso, né? A gente vai ver isso nos evangelhos, a multidão querendo tornar Jesus rei. E até esse foi um ponto de grande conflito, né,
Eles não entendiam que Jesus estava estabelecendo um reino espiritual e que ele estava ali cumprindo uma missão dada por Deus. E Jesus foi se tornando cada vez mais popular e isso gerou ciúme, inveja por parte, de líderes religiosos e políticos da época. Verso 39. Pilatos ficou exultante com a possibilidade de soltar um prisioneiro durante a Páscoa. Ao libertar Jesus, seguindo o costume da Páscoa, em vez de declará-lo inocente, Pilatos evitaria insultar os líderes judeus que já o consideravam culpado. Então aqui Pilatos ele já viu que Jesus não tinha culpa, ele não encontrava em Jesus algo que justificasse a crucificação, mas ele realmente se importou em agradar os líderes judeus que consideravam Jesus culpado. Verso 40. A multidão exigiu que Pilatos libertasse Barrabás, que era não apenas um salteador, um ladrão, como também um rebelde e assassino. Nossa, isso é terrível, a gente pensar que o próprio povo judeu, o próprio povo de Cristo, preferiu dar a liberdade para um assassino, para um ladrão, para um criminoso, um homem mau, perverso, ao invés de colocar Jesus em liberdade, que era e é o próprio Deus, aquele que só tem amor, que só tem bondade. Realmente o pecado e esse orgulho religioso, ele cega as pessoas. E eu acho que uma coisa que o Evangelho de João ele deixa muito claro, através de todos esses dias de estudo, é o quanto a religiosidade é algo perigoso para quem serve a Deus. A pessoa ela fica cega naquilo que ela acredita, na observância de rituais e de regras e doutrinas, e ela não olha para o mais importante, que é para o próprio coração, e é que eles não enxergavam o próprio Deus diante deles, e assassinaram o próprio Deus. Isso é muito forte. Esse capítulo é muito forte, na verdade. Como fala em 1 João, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, Então ele foi rejeitado pelo próprio povo judeu. Claro que não por todos, Muitos acreditaram em Jesus, ficaram com ele até o fim, mas infelizmente muitas pessoas não enxergaram que ele era o Filho de Deus. E graças a Deus pelo privilégio, de a gente carregar essa certeza de ele ter se revelado nas nossas vidas e de essa certeza de quem ele é ficar muito clara diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração. Que a gente possa conservar a nossa fé até o nosso último dia aqui. Amém? Então esse foi o estudo de hoje e eu espero você na segunda para a gente dar continuidade e estudar juntos o capítulo 19. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.